Boa noite, caríssimos alunos do Justo Federal. Meu nome é Maiara Reis, sou juíza federal aqui no TRF3, em São Paulo, capital. E vou corrigir com os senhores hoje a questão número 6 da prova discursiva do TRF2, nossos vizinhos aqui, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Não sem antes, porém, parabenizá-los por conseguirem chegar nessa fase. Eu sei que não é fácil e, acima de tudo, é um privilégio poder ter a sua prova discursiva corrigida. E aos que são marinheiros de primeira viagem, eu espero que tenha ficado a sensação de que não é uma prova fácil, é uma prova que precisa sim ser respeitada, mas que também não é um bicho de 7 cabeças. Independente da sensação dos senhores de terem saído bem ou mal na prova, acho que deu para perceber que existem caminhos aí que podem ser traçados para que seja garantido um bom desempenho. E sem mais delongas, vamos ao enunciado da 6ª questão, que diz assim: Justiniano e a namorada Teodora, eles estavam seguindo rumo ao Rio de Janeiro de carro e são parados pela Polícia Rodoviária Federal devido a falhas no sistema de alerta digital, que confunde o veículo em que eles estavam, com um automóvel furtado. E essa aferição do problema gera uma demora absurda. O problema é que Justiniano tinha um compromisso muito importante no Rio de Janeiro e vendo ali, que o carro não ia ser liberado, ele, por indicação dos policiais que indicam ali transportes próximos, ele embarca numa van que era o único exclusivo meio de se chegar ao Rio de Janeiro a tempo. No caminho, infelizmente, a van colide e falecem o motorista e Justiniano. Concomitantemente, a Polícia Rodoviária Federal reconhece o erro e pede desculpas para Teodora, que sai ali do lugar de apreensão. E agora a Teodora, a namorada, e a Justinha, a filha de 5 anos do Justiniano, elas pedem indenização. A Justinha, ela pede a indenização por dano moral e também uma pensão vitalícia, e a namorada do falecido, a Teodora, pede indenização a título de dano moral. Começando com uma premissa básica, a gente está falando aqui, eu acho que é bem óbvio, de responsabilidade do Estado, não qualquer responsabilidade, mas responsabilidade objetiva, aquela fundamentada pela teoria do risco administrativo e trazida pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que elimina os elementos subjetivos, da análise dessa imputação de responsabilidade. Então a gente não está falando aqui em dolo ou culpa, a gente está falando tão somente naquele famoso tripé entre a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade, que é essa ponte, essa colinha, esse liame jurídico que une a ação ou omissão ao resultado danoso, aquela situação menos favorável que é causada pela ação ou omissão do agente. Lembrando também que no caso, isso é importante, no caso de responsabilidade estatal, a gente salva algumas exceções, mas a regra é que sejam admitidas algumas situações que rompem esse nexo de causalidade, que são as chamadas excludentes. No caso, basicamente 3. A culpa da vítima, que tem que ser uma culpa exclusiva da vítima para que o rompimento seja total. O fato de terceiro ou a existência de uma situação que consubstancie caso fortuito ou força maior. Indo para o nosso exemplo, a gente tem ali que o enunciado ele indica a conduta do agente, ou pelo menos um ato que seja imputável ali à administração, que tá no que? Na falha do sistema. E o enunciado deixa bastante claro que é por causa dessa falha no sistema que o veículo é parado, que a demora absurda é gerada e que o Justiniano ele tem ali que se socorrer da van. Então, o enunciado identifica uma ação. Além disso, a gente tem também, de forma indiscutível, a existência de um dano, no caso a morte do Justiniano, e danos também que foram causados pela Teodora e pela Justinha, Uma perdeu o namorado e a outra perdeu o pai. Sobra então, gente, um nexo de causalidade, que é a grande questão que se coloca nesse enunciado,
que é uma delícia de enunciado, porque é muito atípico. A gente fala muito em nexo de causalidade na seara penal. E no direito civil, isso acaba ficando ali num segundo plano, e eu confesso que nunca tinha visto uma questão escrita trazer um questionamento tão direto sobre nexo de causalidade, pelo menos não nos concursos federais. O que o examinador quer saber de vocês, basicamente, é: e aí, teve nexo de causalidade ou não? Justifique. É isso. E a resposta é depende. Nossa, mas depende? Como assim? Depende não, né? É uma prova objetiva, a gente tem que ter uma resposta. Então, como assim depende? Não, depende do que vocês adotarem como teoria correta, na visão dos senhores, óbvio, para que se considere a existência ou não desse nexo de causalidade. Então, vamos lá. Pelo artigo 403 do Código Civil, a gente tem isso segundo uma doutrina bastante predominante. A gente tem a adoção não explícita, porque lembrem, o Código Civil, diferente do que acontece no âmbito penal, ele não traz a adoção clara, expressa, cristalina de qual teoria de nexo de causalidade ele adota, mas prevalece que o artigo 403 traz um indicativo de que o Código Civil adotou a chamada teoria do dano indireto e imediato. Por essa teoria, causa, gente, causa é aquilo, é uma condição que é necessária, suficiente, mas que tá ligada ali, sem ela o dano simplesmente não existe, sem essa condição. Então a gente fala aqui de um dano direto, aquele que ocorre sem qualquer tipo de interrupção na cadeia causal, ou seja, causa é aquilo que você consegue, papum, estabelecer uma ponte direta e sem qualquer tipo de desvio. Neste caso, atentem bem, será que a gente pode falar que a omissão, a falha no sistema, ela foi diretamente responsável pela morte do Justiniano? Eu estou falando diretamente, sem qualquer tipo de interrupção da cadeia. Parece claro que não, né? Porque a falha no sistema, ela gera o quê? Ela gera uma demora absurda. O que faz com que o Justiniano faleça é uma outra cadeia, uma outra sequência de eventos, que é o quê? O acidente com a van que colide, causando o falecimento do Justiniano e do motorista. Então, se a gente for levar a literalidade do artigo 403 do Código Civil, não há que se falar em responsabilidade, já que inexiste um nexo de causalidade, que inexiste esse leme jurídico que conecte, né, a conduta que está sendo imputada ao Estado ao dano que foi gerado. Por outro lado, outra teoria que prevalece é a tão conhecida por vocês, a teoria da causalidade adequada. Essa teoria, ela é trazida por vários civilistas, e cito aqui, por exemplo, o Nelson Rosenwald, que diz que sim, há uma abertura muito grande do nosso ordenamento no campo do direito civil para receber a teoria da causalidade adequada, e aliás, não só por força do Código Civil, mas também porque o Código de Processo Civil, ele traz essa questão da probabilidade, da possibilidade de que no momento da valoração da prova, o juiz, ele se incline sobre questões probabilísticas, sobre questões relacionadas à experiência comum. E pela teoria da causalidade adequada, a gente faria uma prognose póstuma em relação a uma situação que, e lembrem, vou precisar resgatar alguns conceitos do direito penal. Vocês lembram das causas que eram relativamente independentes, as causas concomitantes, relativamente independentes, as causas concomitantes, e no caso a causa superveniente, né, que não seria nem concomitante, a causa superveniente relativamente independente. Que, gente, é aquele típico exemplo da ambulância. A pessoa toma um tiro e é pega pela ambulância, a ambulância no caminho sofre um acidente, a pessoa morre por causa do acidente da ambulância. Ou então o hospital pega fogo. A pessoa que atirou, ela não tinha como prever essa cadeia de eventos, certo? Ela simplesmente atirou, ela não tinha como prever que a pessoa iria para uma ambulância e iria morrer por causa disso, ela também não tinha como prever que o hospital pegaria fogo. E imagine aqueles casos, inclusive, que o tiro nem
talvez tenha sido com intenção letal, foi um tiro no ombro, a pessoa jamais morreria por causa disso, pelo menos não numa sequência lógica, mas acabou falecendo por um motivo que foi superveniente e que tem uma relação aí de relativa independência. Por que relativa? Porque se não fosse o tiro, a pessoa também não teria ido parar no hospital. E trazendo esse caso agora para o direito civil, porque nem tudo, gente, que brilha é do direito penal, a gente tem o quê? Que sim, se não tivesse ouvido a parada, o Justiniano ele não teria tido a necessidade de entrar numa van e o acidente não teria acontecido nesses modos, né? Ele não estaria dentro de uma van que teria colidido, até porque o motorista não seria aquele, seria um evento totalmente diferente. Aqui a gente não dá pra falar em tentativa, né? A gente agora a gente tem que fazer um corte do direito penal e as consequências possíveis elas são totalmente diferentes. Considerando que houve esse nexo, que houve melhor dizendo, essa situação que não está diretamente ligada, mas coloca dentro dessa prognose póstuma como algo que não tem uma dependência tão direta, será que a gente conseguiria falar de nexo de causalidade? Eu entendo que não, por essa teoria da causalidade adequada também. Se por um acaso vocês entenderem diferente, ou seja, não, mas poxa, não, entendo que pela teoria da causalidade adequada, fazendo esse juízo de prognose póstuma, por alguma razão, e vocês coloquem aqui dentro do quadradinho a razão que vocês quiserem, a gente poderia sim falar em responsabilidade. Ainda assim, a gente teria excludente, porque a gente pode alegar, a gente não sabe a situação com que ocorreu, mas já não tá mais um fato ligado diretamente àquela conduta do agente, àquela conduta do policial. Foi um acidente numa van privada. Por mais que tenha sido indicação dos policiais, não é que eles escolheram a empresa X, a empresa Y ou a empresa Z. Aquela van era a única possível para levar, né, o Justiniano até o seu lugar. Então, nesse caso, não foi nenhuma escolha dos policiais ou algo que transbordou ou algo que possa trazer um elemento de análise para justificar que isso não tenha acontecido única e exclusivamente aí por fato de terceiro, né? No caso, o motorista que colidiu ou o motorista do outro veículo que colidiu, ou a gente não sabe a circunstância do que aconteceu, a gente só sabe que com certeza não teve nada a ver com esses policiais rodoviários. Então, a resposta aqui, ela vai no sentido, independente da teoria que vocês adotem, porque eu falei, na verdade, depende, mas isso depende não em relação à resposta final, mas depende em relação ao desenvolvimento que se dá da resposta esperada pela banca. Vocês vão para um lado ou para o outro, mas sempre trabalhando aí a ideia de que o que o examinador queria que os senhores entendessem era a eventual existência de uma situação que rompe esse nexo de causalidade ou ex ante, que faz com que esse nexo de causalidade sequer exista, né, entre a conduta do Estado e o dano que foi causado. Então, não há que se falar em qualquer tipo de indenização ou de pensão vitalícia nesse caso, e acredito que essa sim seja a resposta que vai vir para vocês no gabarito, tá bom? Então, boa sorte para todos e nos vemos na próxima.